E aí galerinha, beleza? Vamos para mais uma aula de história? Na aula anterior a gente estudou as mudanças que começaram a ocorrer na Europa Ocidental, na Europa feudal. Hoje nós vamos dar continuidade a esse tema. Então só para resumir o que a gente viu na aula anterior, graças à expansão das áreas de cultivo e às novas técnicas agrícolas que foram inventadas, a produção de alimentos aumentou, né? As colheitas foram mais produtivas e com a alimentação mais abundante, as pessoas se alimentando melhor, tiveram mais saúde, viveram mais, tiveram mais filhos e assim a população aumentou. O aumento da população acabou provocando um fenômeno que a gente chama hoje de renascimento comercial e urbano. Por que renascimento comercial e urbano? Porque o comércio e as cidades, né, o que é urbano, não tinham tanta importância durante o feudalismo. O feudalismo ele era concentrado na zona rural, no campo, e não havia comércio muito importante. O que haviam eram trocas entre produtos agrícolas, mas não havia exatamente um comércio, tanto que o dinheiro em muitas regiões tinha inclusive desaparecido. Bom, com o aumento da oferta de alimentos e da população, outros serviços foram necessários além da agricultura. Por exemplo, o artesanato, que é a fabricação de objetos, tá? Os objetos que nós usamos hoje são industrializados, tá? Por exemplo, uma caneta como essa, ela é fabricada numa indústria, numa fábrica, utilizando máquinas, utilizando vários operários, cada um compondo uma parte desse objeto. O artesanato é diferente. O artesanato, o produto é feito à mão, tá? Por uma pessoa ou com algum ou dois ajudantes, utilizando ferramentas mais simples. Então eram feitos os móveis, as roupas, os calçados, as armas, as ferramentas, enfim, os objetos de metal, tudo era feito artesanalmente, tá? E aí havia também o comércio, que foi a outra atividade econômica que ganhou destaque com essas mudanças todas. As pessoas voltaram a comprar e vender, a produção agrícola acabou sendo mais do que o necessário para a população, então parte do que sobrava da produção agrícola podia ser comercializado, vendido. O próprio artesão vendia seu produto e as pessoas traziam produtos de fora para vender na Europa ou vendiam dentro da própria Europa, viajando de um lugar para o outro, enfim. E o dinheiro também voltou a circular, o dinheiro passou a ser tão importante que o senhor feudal, que cobrava dos seus servos parte do que eles produziam no campo, acabou passando a cobrar dinheiro dos servos ou de outros moradores do feudo, não querendo mais o produto agrícola, mas o valor monetário mesmo, a moeda. E aí, galera, graças a esse aumento no comércio da população, novas rotas comerciais foram surgindo na Europa, interligando a Europa entre ela mesma, vários lugares da Europa se interligando, lembrando que os feudos eram praticamente isolados uns dos outros, e a Europa também tendo ligações com outros lugares como a Ásia e a África, tá? E alguns lugares no meio dessas rotas comerciais vão ganhando destaque, vão enriquecendo, como as cidades de Gênova e Veneza, na atual Itália. Essas duas cidades elas eram responsáveis por intermediar o comércio com o Oriente, tá? Com os produtos que vinham da Ásia, chegavam em Gênova e Veneza, de Gênova e Veneza eles vendiam para o restante da Europa. E aí, galera, outra coisa que foi ganhando importância foram as feiras medievais. Elas iam surgindo nos lugares importantes dessas rotas comerciais, em feudos importantes e tal, e elas reuniam vendedores e compradores de inúmeras regiões da Europa. Era uma grande oportunidade de negócios. E essas feiras elas foram responsáveis por um grande desenvolvimento, grandes mudanças também na Europa. Algumas características delas. Essas feiras medievais, elas em primeiro lugar eram temporárias, tá? Elas ocorriam geralmente dentro dos domínios de um senhor feudal, para ele garantir a segurança das pessoas, tá? E essas pessoas também tinham que pagar alguma coisa para esse senhor feudal, para ele garantir essa segurança, logicamente. E elas ocorriam por algum tempo, semanas, meses, depois encerrava, o pessoal ia embora, só ano que vem voltava de novo, ou daqui a 6 meses, depende da feira. Elas reuniam comerciantes de vários lugares diferentes,
Então ia gente de toda a Europa se reunir nessas feiras, tá? Eram grandes eventos que não era apenas compra e venda, mas também tinha gente, tinham apresentações artísticas, tinha circos, palhaços, enfim, música, tá? Tinham jogos, torneios, era um ponto de encontro dessas várias pessoas durante essa época do ano, uma verdadeira festa, além das possibilidades de negócio. E elas promoveram intercâmbio econômico e cultural. O que é intercâmbio? Troca, tá? Intercâmbio é interação. Então, havia gente de várias regiões da Europa, com ideias diferentes, tipos de comida diferentes, materiais, roupas, produtos diferentes, invenções diferentes, e eles iam trocando essas ideias, trocando esses produtos, e assim as pessoas iam conhecendo o restante do mundo, conhecendo as coisas que iam surgindo no mundo. E essas feiras, elas traziam essas inovações. E uma inovação que surgiu nessas feiras, foram chamados banqueiros, os donos dos bancos. Os primeiros bancos surgiram exatamente no contexto das feiras medievais. Eles tinham esse nome, que eles eram os responsáveis por trocar moedas. Vocês sabem que cada região, hoje, cada país no mundo, ele tem um tipo de moeda diferente. No Brasil tem o real, nos Estados Unidos tem o dólar, na Inglaterra tem a libra, nos países da União Europeia tem o euro e assim sucessivamente. Então, na Europa feudal, vários feudos, várias regiões também usavam moedas diferentes. Determinada moeda só era aceita em determinado local. Então as pessoas que iam à feira, elas tinham que trocar o dinheiro que elas tinham da região delas pelo dinheiro usado naquela região onde ocorria a feira. E aí os banqueiros colocavam essas moedas nos bancos, em bancos de madeira, tá? E lá eles faziam essas operações financeiras. Com o tempo eles foram desenvolvendo outras atividades, como por exemplo, guardar dinheiro. A pessoa chegava de fora e guardava dinheiro com aqueles banqueiros, certo? Eles também podiam emitir documentos que eram como cheques. Hoje em dia acho que nem é tão usado devido ao fato de ser tudo digital, mas cheque é um documento em que você pode descontar, mostra ele lá no banco e você pode descontá-lo. Lá o banco vai ter que te dar um determinado valor que tem lá no cheque, tem no documento. E eles também tinham a atividade de realizar empréstimos, né? Eles realizavam empréstimos a juros, emprestava X valor, queria um valorzinho a mais depois quando fosse devolvido, né? E assim eles foram ficando muito ricos, muito poderosos. Com o tempo, graças ao aumento da população e o desenvolvimento do comércio, as antigas cidades recuperaram sua importância e novas cidades surgiram chamadas de burgos. Os burgos eram as cidades que começaram a surgir próximas ou dentro dos feudos, geralmente perto do castelo do senhor feudal. E os burgos, eles eram pequenas cidades que é lógico que vão surgir devido ao aumento da população. Vocês sabem que população maior, elas estão concentradas nas zonas urbanas, não na zona rural. Então os feudos começaram, alguns deles, a desenvolverem uma urbanização maior até surgirem esses burgos. E as cidades que antes já não estavam mais tendo importância, né? Porque no feudalismo, como eu falei, a zona rural é que é importante, as cidades perderam a importância. Muitas dessas cidades voltaram a ter valor. Londres, Paris, por exemplo, voltaram a ter relevância para as pessoas. E os habitantes dos burgos passaram a ser chamados de burgueses, tá? Guardem esse nome, tá? Burgueses, os habitantes dos burgos. Só que hoje a palavra burguês não se refere aos habitantes dos burgos. Ela tem outro significado. Com o tempo, a palavra burgueses passou a ser usada para denominar os grandes comerciantes, artesãos e banqueiros. Surgia assim uma nova classe social. Em resumo, a gente pode dizer, pessoal, grosso modo, que os burgueses são os empresários, tá? E eles vão ser uma nova classe social. Vocês lembram que a gente falou que a sociedade
da Idade Média no feudalismo, ela era estamental. As pessoas elas não podiam transitar de um estamento para outro. E quais eram esses estamentos? Clero, nobreza e camponeses e servos, né? Essas três ordens da sociedade feudal. E agora você tinha uma quarta ordem, uma quarta classe social, a classe burguesa. Esses empresários, tá? Que podiam sim nascer pobres, mas podiam com o tempo enriquecer. E essa nova classe vai começar também a bater de frente com a classe da nobreza, com o clero, porque ela também vai querer privilégios, até porque eles vão enriquecendo. Então eles não vão querer ser tratados como se tivessem vindo da classe dos servos. Eles vão ser tratados, querer ser tratados quase de igual para igual com quem é do clero e com quem é da nobreza, ok? Então hoje a palavra burguês ela não significa o habitante do burgo, mas ainda hoje certos grupos políticos usam a palavra burguês para denominar os grandes empresários, ok? E aí, galera, para se organizar melhor, esses burgueses inventaram as chamadas corporações de ofício ou guildas. As corporações de ofício, galera, eram associações de pessoas que praticavam a mesma atividade econômica. Você tinha a corporação dos padeiros, a corporação dos carpinteiros, a corporação dos alfaiates, a corporação dos ferreiros, a corporação dos marceneiros e por aí vai. Então eles se uniam em grupos, certo? Baseados naquela atividade que eles exerciam e por esses grupos eles iam tentando conquistar os seus direitos e preservar aquilo que eles conquistavam, tá? Bom, eles tinham o objetivo, essas corporações de ofício, de proteger os interesses dos associados e ampará-los em seus problemas. Então, por exemplo, o líder do burgo ou o senhor feudal tinha problemas com determinado grupo. Aí a corporação de ofício ia lá para tentar bater de frente para poder conseguir garantir os seus interesses, seus benefícios. E do mesmo modo, eles podiam ajudar quem fosse associado, quem fosse um membro da corporação de ofício, que tivesse doente ou tivesse idoso, não pudesse mais trabalhar. Então eles iam dar uma espécie de aposentadoria, uma solidariedade, prestar uma solidariedade com esse companheiro. Então, por exemplo, você tem a associação dos fabricantes de armaduras, como tem aí na imagem. E aí um desses associados acaba perdendo a mão, né, trabalhando, e aí ele não pode mais trabalhar. Então ele faz parte da corporação de ofício, a corporação vai fazer o quê? Vai dar uma ajuda financeira para ele, ampará-lo, já que ele está impossibilitado de trabalhar. Então a corporação de ofício era isso, era um protegendo o outro, e todos protegendo um. Eles também tinham o objetivo de regular a quantidade, a qualidade e o preço dos produtos. O que quer dizer isso? A corporação de ofício de uma determinada cidade, corporação de ofício dos padeiros. O pão deveria ser fabricado numa determinada quantidade. Esse pão tinha que ter uma qualidade padrão. Todos os padeiros da corporação tinham que fazer o pão do mesmo jeito, a mesma receita praticamente, o mesmo tipo de farinha. Não podiam pegar uma farinha muito melhor que os outros ou uma farinha muito abaixo. E o preço também tinha que ser igual. Ou seja, não havia concorrência. Você tem no seu bairro, por exemplo, 3 padarias. Você gosta do pão da padaria A e não gosta do pão da padaria B. Então você vai comprar lá no pão da padaria A. Mas o pão da padaria B está mais barato, então vou comprar no da padaria B. Com corporação de ofício não tem isso. Na corporação de ofício, padeiro A e padeiro B vendiam praticamente o mesmo produto. A mesma quantidade, a mesma qualidade e o mesmo preço, ok? Eles não podiam ter concorrência. Se um colocasse um preço mais baixo que os outros, a corporação ia puni-lo. E por último, proibir o exercício da atividade econômica para os não associados. Ou seja, digamos que um sujeito queira abrir a padaria C, né? Beleza, isso é possível na nossa sociedade atual. Mas numa cidade onde havia corporação de ofício dos padeiros, por exemplo, o cara abrisse uma padaria sem o consentimento da corporação, se ele não fosse associado, a padaria ia ser fechada e esse cara ia ser preso, tá? Porque as corporações eram muito poderosas.
Então, se você chegasse numa cidade e quisesse ser ferreiro, marceneiro, padeiro, pedreiro, enfim, quisesse exercer uma dessas atividades econômicas, você tinha que fazer parte da devida corporação de ofício. Tinha uma cidade na Alemanha que tinha inclusive uma corporação dos mendigos, só para você ter uma ideia. E aí, professor, como é que faz para entrar numa corporação, então? Se não tem como entrar... Bom, gente, para entrar você tinha que começar cedinho como aprendiz, trabalhando na oficina de um dono, tá? De um associado, de um dono de uma oficina. Quando eu falo oficina, eu estou falando o local do ofício. Quando eu falo ofício, eu estou falando o local do trabalho. Então a pessoa queria trabalhar numa corporação, queria trabalhar numa dessas atividades dentro da corporação de ofício. Primeiro ela era aprendiz. Depois, oficial, que era um funcionário assalariado do dono. E depois de oficial, ela podia ser um mestre. Aí ela podia finalmente abrir o seu próprio negócio, tá? Então, de novo, o exemplo da padaria. Se você quisesse ser padeiro, ainda criança você teria que morar junto com um mestre, trabalhar na padaria dele, tá? Tinha que pagar ele pelos seus estudos, digamos assim. E depois de um tempo você poderia se tornar um oficial, ou seja, ia receber um salário trabalhando para ele, tá? Ainda ia ser subordinado dele, mas não ia ser mais um aprendiz. Com o tempo, se você conseguisse fazer tudo direitinho, você podia ser um mestre e finalmente se separar do seu patrão e abrir sua própria padaria e finalmente ser realmente um associado àquela corporação de ofício, beleza? E o curioso é que com o tempo os mestres vão ficando cada vez mais gananciosos e os próprios oficiais não vão mais conseguir ser mestres em muitos casos. E aí o que os oficiais vão fazer? Suas próprias corporações de ofício. Corporação de ofício do oficial, ou seja, do trabalhador assalariado. E aí, gente, para finalizar a aula, uma outra coisa que foi inventada nessa época, que foram as universidades. Que eu sei que muitos de vocês vão querer entrar numa universidade, cursar uma faculdade, ter um emprego bacana, enfim. As universidades começaram como corporações de ofício. Corporações de quê? Ou de alunos ou de professores. Associações de professores ou associações de alunos que se uniam para aprender, para estudar, e aí eles iam concedendo os títulos, como doutor, como mestre, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Na próxima aula a gente continua falando dessas mudanças no feudalismo. Valeu!